na carta aos Gálatas, capítulo de número 5. A gente vai fazer a leitura da carta aos Gálatas, capítulo de número 5, apenas o versículo de número 1. Tua palavra, Pai, aberta para ministrar as nossas vidas, possamos entender o Teu direcionamento profético para esses dias e que essa explicação da Tua palavra ela possa não somente habitar em nós, mas transformar as nossas vidas e fazer com que venhamos a colocar em prática para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe. Nossos queridos pastores que estão nos visitando, sejam bem-vindos sempre, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Então, Paulo escrevendo ao Gálatas, a igreja que estava localizada ali em Galácia, ele diz assim: a liberdade ela veio através de Cristo, então não voltem novamente ao jugo do pecado, nem se deixem dominar por essa escravidão, porque vocês são livres. Então, lendo essa palavra, eu quero compartilhar com vocês a respeito da liberdade em Cristo. Primeiro, a gente precisa entender o que significa essa palavra liberdade. Quando a gente abre o dicionário, a gente vai encontrar alguns sinônimos, mas dentre muitos, tem alguns que estão bem direcionados para a nossa vida espiritual, e os quais eu te apresento agora como libertação, liberação, soltura, desencarceramento, descativeiro, desbloqueio, livramento, privilégio, benefício e imunidade. Quando Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele está dizendo que nós fomos soltos, nós fomos liberados, nós saímos de um cativeiro espiritual da maldade, nós não pertencemos mais agora à escravidão do pecado. Estamos fora de um cárcere espiritual dominado por Satanás e seus demônios. Nós temos livramentos, recebemos livramentos e ao mesmo tempo estamos em um privilégio de benefício, recebemos uma imunidade. É lógico que espiritualmente, tudo que a gente se envolve ou passa espiritualmente reflete na nossa vida física. Então, certamente, Cristo também nos liberta das doenças, das enfermidades, das nossas angústias, das nossas preocupações, das nossas derrotas, transtornos, crises, surtos psicóticos. Deus é um Deus poderoso que nos tira do cativeiro do pecado. Ele faz com que os ressentimentos, as mágoas, as faltas de perdões, a inveja, o egoísmo, a cobiça desmedida ou sem medida, ele faz com que a nossa avareza, a nossa soberba, ela seja quebrada, desfeita, e acontece então um desbloqueio na nossa mente, na nossa vida pessoal, profissional, ministerial, familiar. Então é para isso que Cristo veio. Cristo não somente ele chegou aqui nessa terra para poder proclamar a salvação, e isso é perfeito, tremendo, mas uma consequência também da vinda de Cristo para morrer por mim, por você, por todo aquele que crê, foi nos dar a liberdade. E quando estamos nessa liberdade, Paulo faz um alerta dizendo: cuidado para que vocês não voltem ou não se deixem retornar ao passado com esse jugo do pecado. O pecado ele vai muitas vezes dominar pessoas, vai colocar essas pessoas em maus hábitos e vai fazer com que essas pessoas elas sirvam
àquilo que domina. Tudo aquilo que nos domina é aquilo que vai nos colocar em julgo. Se a palavra de Deus nos domina, a gente fica sob escravidão das Escrituras Sagradas, da pessoa de Cristo Jesus. E as Escrituras dizem que Cristo nos liberta para a gente ser livre. Então a melhor coisa é estar escravo de Jesus Cristo, porque o jugo dele é leve e suave. Então eu quero trazer também alguns pontos relacionados com isso. O primeiro é que essa liberdade se dá através do conhecimento da verdade que está contida nas Escrituras Sagradas. Para que nós possamos alcançar essa liberdade, é necessário que conheçamos a verdade. Abra aí sua Bíblia em João, capítulo de número 8, vamos conferir se tem escrito isso aí. João, capítulo de número 8, no versículo de número 31 e 32. Já é bem conhecido, mas a gente lê as Escrituras para respaldar essa liberdade em Cristo, que diz exatamente assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então a liberdade em Cristo se dá através do conhecimento da verdade que está contida nas Escrituras Sagradas. Uma pessoa, para ser livre espiritualmente, ela precisa ter o conhecimento da verdade, e essa verdade está contida nas Escrituras. A própria palavra de Deus é a verdade. Jesus disse que Ele era a verdade. Então nós temos que crer que o que está escrito nas Escrituras, ela é a verdade absoluta. O outro ponto que eu quero compartilhar com vocês sobre essa liberdade em Cristo é que surge como uma consequência do perdão dos pecados. As pessoas que não foram perdoadas dos pecados, elas não têm liberdade, elas não estão livres espiritualmente, muito pelo contrário, elas estão dominadas não somente pelo pecado, mas completamente escravas de Satanás e seus demônios. E lógico que, como consequência disso, ela vive uma vida presa, uma vida trancada, uma vida que não tem um desenvolvimento espiritual por causa do pecado. Então, a liberdade em Cristo, ela vai surgir como a consequência do perdão dos pecados. Você está em João, você vai caminhar um pouquinho para frente, vai encontrar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. A liberdade em Cristo surge como uma consequência do perdão dos pecados. Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, e automaticamente, consequentemente, esse perdão dos pecados faz com que a gente ande numa vida em liberdade, livre das ameaças do inimigo, livre das opressões do maligno, livre das acusações do diabo. A liberdade em Cristo também serve para isso. Um outro ponto é que a liberdade em Cristo não pode ser uma pedra de tropeço para os outros. Não é porque eu e você somos livres em Cristo que agora vamos colocar as outras pessoas em dificuldade para encontrar o Evangelho da salvação, ou uma dificuldade para receber a cura e a libertação, porque nós somos livres. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 8, 9, você vai caminhando para frente. 1 Coríntios 8, 9.
Diz assim a palavra. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os mais fracos. Então, porque somos livres, o outro ainda não compreendeu sobre algumas questões espirituais e a gente faz algo que escandalize o nosso irmão ou que as pessoas observem e fiquem perplexas com aquelas coisas que a gente está fazendo. Então ele está relacionando aí as alimentações. Aquele irmão que é fraco, que ele não quer comer comida como se fosse uma carne. E ele não vai comer carne na Semana Santa, ele não vai querer comer camarão, carne de porco jamais. É esse contexto que Paulo está falando. E se isso vai escandalizar aquele que ainda é fraco na fé, ou que não adquiriu uma fé suficiente, que a gente se abstenha dessas coisas para não ser uma pedra de tropeço para a vida das outras pessoas. E eu percebo que nesse contexto a gente vê muitos irmãos em Cristo fazendo com que os outros fiquem escandalizados com aquilo que a gente está praticando. Então a gente precisa ter cuidado para que não sejamos pedra de tropeço para a salvação de muitas pessoas. Amém? Outra questão relacionada com a liberdade em Cristo é que ela é evidenciada onde se manifesta o Espírito Santo de Deus. Você está em 1 Coríntios, caminho para frente, a gente vai chegar em 2 Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo de número 17. Ora, 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, a liberdade em Cristo é evidenciada onde se manifesta o Espírito Santo de Deus. Onde não há manifestação do Espírito Santo de Deus, certamente Deus não está atuando. Ele pode estar presente porque Ele é onipresente, está presente em todos os locais, em todas as coisas, em todas as pessoas. Ele está presente em toda a criação dele, em todo o universo. Porém, essa manifestação do Espírito Santo vai se dar, ou vai se evidenciar onde está esse Espírito de Deus. E onde está esse Espírito, certamente a liberdade. Então imagine que a gente está aqui reunido no culto, o Espírito Santo se faz presente, porque está sendo ministrada a palavra de Deus, e é lógico que ele é livre para poder manifestar a glória dele no nosso meio, através de cura, libertação, salvação, direcionamento, exortação, admoestação. Ele tem essa liberdade, e através dessa evidência manifesta dele, do Espírito Santo, é que alcançamos a liberdade em Cristo. Deus é maravilhoso, aonde Ele está presente, Ele liberta o povo dele. Amém. A liberdade em Cristo também leva à santidade. Quero que você volte um pouquinho agora para Romanos. A liberdade em Cristo leva à santidade e, consequentemente, à vida eterna. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Romanos 6, 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Oh glória! A liberdade em Cristo leva à santidade e, consequentemente, a vida eterna. A necessidade de estarmos livres em Cristo, a necessidade de vivermos em liberdade com Cristo. Por que Deus traz essa palavra? Eu acredito que muitos estão sofrendo opressões do maligno e acusações, inclusive de pecados confessados anteriormente. Você está numa vida
em busca de Deus, se você está numa vida constante de adoração ao Senhor, os pecados confessados já foram lançados no mar do esquecimento. Então não aceite que te apontem o dedo, te lancem no rosto os acontecimentos passados, porque ali é uma vida que você já viveu, que não existe mais. Hoje você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Deus não moldou o nosso caráter de outrora para agora. Deus nos fez outra pessoa em Cristo. E a gente precisa ter essa compreensão espiritual. A aparência nossa pode ser até a mesma. A maneira da gente se vestir, a maneira da gente falar, a maneira da gente se comportar, ela muda. E a gente observa essas coisas. A pessoa é a mesma, só que o caráter agora é um caráter em Cristo. Então, não aceite a acusação do inimigo. Quando ele começar a te mostrar o seu passado, você mostra para ele onde vai ser o futuro dele. Amém? Glórias a Deus. A liberdade em Cristo também remove o jugo da lei do pecado e da morte. Você está em Romanos 6, você vai para Romanos 8. E nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. A liberdade em Cristo vai remover o jugo da lei do pecado e da morte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus nos libertou para remover todo o jugo da lei do pecado. Então, a lei do pecado já não tem mais força sobre nós, se andarmos em obediência às Escrituras Sagradas. A lei, então, vai nos apontar, vai nos mostrar quais são os pecados, aonde não devemos fraquejar, falhar e como temos que evitar. Vai dar um direcionamento para que a gente viva uma vida plena no Espírito e não mais uma vida de morte espiritual, mas uma vida eterna para todos sempre, uma vida em abundância. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Essa liberdade em Cristo também deve ser usada para servir uns aos outros. E isso tudo em amor. Vamos ver o que está escrito em Gálatas, lá para frente. E você vai encontrar no capítulo 5 de Gálatas, no versículo de número 13. Se agora a gente entende que Cristo nos libertou e a gente anda livre da escravidão do pecado, do jugo do inimigo, e a gente está nesse caminhar em santidade até a eternidade em vida com Cristo, precisamos então entender que Deus nos libertou para que venhamos servir uns aos outros. A gente não está livre para a gente servir a nós mesmos ou fazermos o que a gente quer, mas a gente está livre do pecado, da escravidão das trevas. A gente está livre do inferno para a gente exercer o ofício que Deus designou para cada um de nós, através dos talentos, das habilidades e principalmente dos dons espirituais. Recebemos esses dons espirituais para a edificação da igreja. Então nós recebemos de Deus algo para poder servir aos outros. Tudo que Deus nos dá é para abençoar os outros, inclusive a nossa própria vida. Nós não temos a vida para fazermos o que queremos e o que pensamos. Nós não ganhamos nada de Deus, nós não recebemos nenhum favor de Deus se não for para abençoar o povo dele. Vamos ver o que está escrito em 5:13 de Gálatas.
Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne ou à natureza pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A pessoa que realmente está liberta do cativeiro do inimigo, ela tem a satisfação, ela tem prazer, ela se sente feliz em servir no reino de Deus. Se você vê algum irmão que não está envolvido, que não quer servir em nada, está com algum problema de cativeiro, está precisando de cura e realmente tomar posse e manifestar a liberdade em Cristo, porque nós que somos livres queremos ser voluntários na obra de Deus, carecemos do trabalho na obra de Deus, precisamos e estamos sempre disponíveis para a obra de Deus. Quanto mais cheia a agenda, mais atividades Deus coloca, porque sabe que Ele pode contar com as pessoas que estão com a agenda cheia. Deus não vai chamar preguiçoso nem quem está desocupado. Deus chama sempre aquele que está bastante ocupado, porque sabe que vai dar conta do recado. Ok? Então Deus trabalha na contramão do pensamento das pessoas. Se a gente não está conseguindo servir no reino de Deus, servir na igreja local, servir uns aos outros, hoje começa o tempo de libertação poderosa nesse processo. Então, creia que Deus é poderoso para te libertar desses gatilhos mentais, desses traumas passados, dessas situações vivenciadas, porque Deus quer nos colocar em liberdade plena em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A liberdade em Cristo também não é desculpa para a prática do mal. Caminhe para frente e encontre 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 16. Muitas pessoas que estão livres em Cristo começam a praticar o mal, começam a se envolver com a corrupção do mundo, começam a participar de coisas que não agradam a Deus, começam a fazer alianças em pecado, começam a andar em julgo desigual e acabam praticando aquilo que é mal aos olhos de Deus. E consequentemente também o pecado. 1 Pedro 2,16 diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Então não é porque somos livres que podemos fazer qualquer coisa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E o detalhe é que ele diz assim: vivam como servos de Deus, quer dizer, como aqueles que estão escravos de um Senhor. Aquele que vai servir a um Senhor, aquele que é dono, aquele que vai realizar algo mesmo que não seja da própria vontade. Então não é o nosso querer, não é o nosso pensar, não é o nosso achar ou o nosso tempo disponível, simplesmente é fazer. Porque quando a gente quer, a gente sempre encontra um tempo livre para poder realizar algo. Se a gente soubesse que a gente teria um dinheiro para receber amanhã e a fila começaria a ser aberta no banco 6 horas da manhã para ser pago em ordem de chegada e o mínimo valor era R$1 milhão, a gente ia madrugar saindo daqui para lá. Seja sincero. Agora, quando é para realizar algo para Deus, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, cansaço, preguiça, sono, abatimento, não consegue orar de joelho. Ontem eu falei na vigília dos homens,
que o tempo estava avançando na madrugada, que outrora a gente estava nessa época já se preparando para a festa aí, que seria a festa da carne na nossa cidade. E quando chegava mais ou menos aquele horário que eu ia ministrar a palavra, que era 1h30 da manhã, eu olhava para todo o céu, sem compreensão espiritual, mas dizia: poxa, eu estou cansado, quebrado, vou para casa. Aí a turma dizia assim: já vai tão cedo? Aí a gente inventava de tomar a saideira, que geralmente era uma bebida quente, para ativar, junto com Guaraná em pó e tudo que não prestava, e ficava na rua até raiar o sol, para a gente voltar com o sol já nascido, nem nascente. 6 horas da manhã a gente chegava em casa para quem ia sair 1 hora da manhã. Mas quando a gente está em casa e o Espírito Santo nos acorda de madrugada para orar, e a chuva começa a ficar acirrada, forte e frio, a primeira coisa que a gente faz é tentar tirar a muriçoca do ouvido e dizer que a gente está ouvindo vozes e repreende. Isso não é de Deus não, me tirar do quentinho aqui. E aí a gente percebe que a gente recebeu essa liberdade para fazer o que Deus quer, não é o que a gente quer. Se a gente está livre, glórias ao Senhor por isso, a gente precisa realizar com bastante esforço, dedicação, a obra de Deus. Somos convidados a ter tempo de qualidade com o Senhor. E quem tem tempo de qualidade com o Senhor, certamente vai amadurecer espiritualmente. A gente descobre os nossos talentos, a gente descobre o talento na realidade que Deus nos deu, quando a gente coloca em prática. A gente percebe que temos habilidades em algumas coisas, quanto mais a gente faz aquilo. Então não é diferente dos dons. A gente precisa colocar em prática, fazer alguma coisa. Eu não sei para que eu fui chamado, o que eu vou fazer na igreja. O que você já faz lá no seu trabalho? Não são duas pessoas diferentes, é a mesma pessoa manifestando a presença de Deus em todos os ambientes que estiver andando. Aonde a gente estiver, a gente reflete a glória de Deus. Então Deus vai usar inclusive a nossa profissão. Jesus era carpinteiro. E certamente ele sabia como edificar uma casa e tornar essa casa habitável. E essa casa hoje chama-se eu e você, todo aquele que crê. Oh, glória! A liberdade em Cristo, ela é recebida clamando ao Senhor. Então, no momento que a gente está angustiado, irmãos, a gente rasga o nosso coração diante de Deus, e Deus, Ele ouve as nossas orações, responde e derrama sobre nós a liberdade. Ele vem com a paz que nos livra do jugo do inimigo. Ele coloca o inimigo para correr. Ele repreende o mal das nossas vidas. Volte agora para o Antigo Testamento, no Salmo 118. No meio da Bíblia, se sua Bíblia não for de estudo, você vai encontrar quase o meio da Bíblia agora, Salmo 118. No verso de número 5, a palavra de Deus diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, ou me colocando num lugar espaçoso. É claro que a gente não precisa deixar chegar no extremo de angústia para clamar ao Senhor. Mas se estivermos angustiados por qualquer causa, por qualquer situação, e a gente clamar com o coração voltado para o Senhor, quebrantado e contrito, a palavra de Deus diz no Salmo 118, no verso 5, que Ele responde a nossa oração, nos dando uma liberdade ampliada. Ele nos coloca em lugares espaçosos.
Deus ouve o clamor do povo dele em angústia, responde e liberta. Então, qual é o clamor que você precisa fazer nessa noite, nesse tempo, nesse dia, nesses dias vindouros, para que Deus possa responder essa oração que Ele está motivando, instigando você a clamar de todo o coração nesses dias, para que Ele possa libertar não somente a mim e a você, mas aqueles que Ele já proclamou como alguém que faz parte do povo dele. Deus quer usar a mim e a você para libertar os cativos dos cativeiros. E esse cativo pode ser eu e você no passado. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas elas estão vivendo ainda o passado, com ressentimentos, com mágoas, com situações lá atrás que não foram resolvidas, com mal-estar por causa dos pais, com outros tantos problemas por causa dos parentes, por causa de familiares, por causa de líderes como professores, diretores de colégio, quem sabe até líderes espirituais que era para ser referência e acabou sendo um opressor, acabou sendo uma pessoa que feriu outros. Então é tempo da gente clamar ao Senhor para que Ele possa nos colocar em ampla liberdade. E essa liberdade em Cristo também nos mostra um dos motivos, porque existem outros, reais para que venhamos a fazer jejum. O jejum não é para a gente alcançar benefícios de Deus. O jejum não é para conquistar bens materiais. O jejum, dentre muitas situações espirituais, e dentre essas principais, existe uma delas relacionada com a liberdade em Cristo, que é nos mostrar verdadeira motivação do jejum. Abra aí Isaías, capítulo de número 58. Versículo de número 6. Olha o que Deus está falando e sempre falou para o povo dele. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. O jejum que Deus quer que a gente faça é para que a gente possa ser liberto das correntes da injustiça, sair do cativeiro do pecado, ser libertado das cordas da opressão e romper toda a opressão e tudo que é de mal contra as nossas vidas. E isso é um reflexo também para a vida dos outros que estão ao nosso redor. Deus usa o nosso jejum tanto para poder nos colocar em plena liberdade, como libertar os cativos dos cativeiros, para romper com as algemas do pecado, abrir os cárceres da impiedade, retirar todo e qualquer aprisionamento de injustiça e iniquidade. Deus quer que a gente jejue para que a gente possa andar em liberdade acima das transgressões. O jejum não é para a gente conquistar, o jejum é para Deus implantar a liberdade, e ela reflete nas demais pessoas. A turma queria pegar Paulo e disse: a gente só vai entregar o jejum agora quando a gente matar Paulo. Olha que jejum! E tem irmãos fazendo isso. Vou fazer jejum aqui, Deus, até eu ganhar uma lancha para poder andar na Bahia de Todos os Santos. Não é a realidade nossa.
Mas se você for em algumas igrejas neopentecostais de Salvador, é fato. Deus, eu vou fazer um jejum para eu ter mais poder. Sério? Deus, eu vou fazer jejum para eu conquistar alguma coisa. Não, a gente vai fazer um jejum para Deus nos mostrar quem somos e como vamos superar aquela adversidade que já está acontecendo nas nossas vidas e nos dar uma vida de santidade para que a gente possa ter autoridade no mundo espiritual. Então a gente não busca o jejum com o propósito de alcançar algo, mas para que Deus possa realizar através de nós algo. Se o jejum mudasse a vontade de Deus, a turma que abriu o jejum e jejuou aí mais de 90 dias pelo Brasil, tinha ganho a batalha. Convidaram aí para jejuar não sei quantos milhões de dias. Isso não foi direcionamento para a igreja aqui não, foi para vocês. Fique aí na perrenga que eu vou comer meu filé. Na época era filé, né? Hoje é picanha. Então, quando a gente está numa situação de liberdade, a gente já sabe para que Deus, através de Cristo, nos libertou, para nos colocarmos livres. Ele dá uma dica para a gente, dizendo: se vocês clamarem por liberdade e jejuarem por isso, é lógico que vocês serão libertos. Eu faço questão de libertar a todos vocês, porque eu sou um Deus libertador. A história da Bíblia é Deus operando por intermédio do povo dele e libertando o povo dele da opressão do inimigo. Amém? Então, se o Espírito Santo falou algo com você e você está precisando clamar a Ele, é lógico que você sabe que esses dias para frente você vai associar o seu clamor com o jejum para fortalecer a sua vida espiritual e para que Deus possa cumprir com exatidão aquilo que Ele propôs na sua mente e está inclinando seu coração para poder realizar. Mas agora eu quero orar por você, clamando a Ele. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabes. Que quando o povo que chama pelo nome do Senhor busca a Ele, confessa os pecados, Ele ouve dos céus, responde e faz acontecer para a glória e louvor do nome dele. Então eu quero te convidar para a gente poder orar aquilo que está no coração do nosso Pai, aquilo que está no propósito na mente do nosso Deus. Eu quero que você ore e clame a Ele, não por conquistas, mas por agradecimentos, e para que Ele comece essa obra, ou conclua essa obra, ou avance nessa obra que Ele começou nas nossas vidas de libertação completa, para que a gente possa ter uma vida plena, de glória em glória todos os dias, e sermos instrumentos para cura, salvação e libertação de vidas, de pessoas, de famílias e de nações, para a glória do nome de Jesus. Amém? Você pode inclinar sua cabeça, se ajoelhar, ficar de pé, é como você quiser agora diante do Senhor.